Hallo, hallo, ihr Lieben! A gente vai complementar a aula de ontem, que foi sobre pronomes possessivos em alemão, no caso acusativo. Se você não ouviu a aula de ontem, sugiro fortemente que você ouça para você entender o que a gente está fazendo aqui hoje, tá? Porque essa aula realmente é um complemento. São os próximos casos do pronome no acusativo. Vamos relembrar? Bom, a gente falou um pouquinho na última aula o que é o acusativo. Falamos que o acusativo é simplesmente aquela parte da frase que tem a ver com o pronome, que tem a ver com o objeto direto, né? Quando eu falo eu tomei água, água é o objeto direto, é quem está complementando o meu verbo. Eu tomei o quê? Coca-Cola, eu tomei chá, eu tomei vinho, não, eu tomei água, né? Complementando o meu verbo. Eu abri o armário está complementando a ideia do abrir, né? Esse é o objeto direto e esse é o acusativo. E é isso que a gente está vendo aqui. Estamos vendo os pronomes possessivos no acusativo. E o que significa isso, né? Que quando a gente vai ter um pronome possessivo como meu, seu, nosso, deles, delas, junto ali com o objeto direto. Quando eu falo, por exemplo, eu abri meu armário, o meu é o pronome possessivo. Eu abri meu armário, ou eu penteei meu cabelo é o pronome possessivo. Ele viu a sua irmã é o pronome possessivo. Então, todos no caso acusativo, porque estão junto com o objeto direto da frase, certo? O que a gente está aprendendo aqui? Que quando o pronome possessivo estiver junto com uma palavra no acusativo, ó, atenção, quando o pronome possessivo estiver junto com uma palavra no acusativo, ou seja, na posição de objeto direto, simples assim, e essa palavra for masculina, eu vou acrescentar a ele um EN. Se essa palavra for feminina, eu vou acrescentar a ele um E. Se essa palavra for plural, também um E. E se essa palavra for neutra, eu não vou acrescentar ao pronome possessivo nada. A gente já viu alguns pronomes possessivos, hoje nós vamos ver os que estão faltando. A gente vai começar pelo nosso. Unser, em alemão, significa nosso. Unser significa nosso. E aí, vamos ver alguns exemplos para vocês, para isso que eu acabei de explicar ficar claro. Se eu digo assim, wir haben unseren Bus verpasst. Wir haben unseren Bus verpasst. Wir é nós. Haben verpasst é o passado do verbo verpassen, que significa perder, no sentido de perder um ônibus, perder alguma coisa. Não de perder um objeto, né, gente? Mas de perder a oportunidade de pegar o ônibus, por exemplo, né? De deixar passar. Haben verpasst. Então, nós perdemos. Unseren Bus, o nosso ônibus. Nós perdemos o nosso ônibus está na posição de acusativo, ou seja, de objeto direto. Nós perdemos o quê? O trem? O ônibus? A carona? Não, nós perdemos o ônibus, né? Ou seja, isso aqui está na posição do objeto direto, de complemento do meu verbo. Como o ônibus é uma palavra masculina, bus, eu vou precisar colocar o EN junto com o meu unser, e aí vai ficar unseren Bus. Simples assim. E se fosse uma palavra feminina? Aí eu acrescentaria só um E, né? Eu diria, por exemplo, hat unsere Familie kennengelernt. Hat unsere Familie kennengelernt. É ele. Hat kennengelernt, conheceu. Ele conheceu o quê? Unsere Familie, a nossa família. Família é uma palavra feminina e por isso eu coloquei um E no final, unsere Familie. Se fosse uma palavra no plural, por exemplo, unsere, o que ele pode ser conhecido? Unsere Familien, no plural. As nossas famílias também seria com E no final, tá? Por último, habt ihr unser Buch gelesen? 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 Então vai significar habt gelesen. Vai ser ler no passado, né? O passado verbo lesen, que é ler. Habt gelesen, leram. Ihr é o sujeito, vocês leram. Unser, nosso. E Buch, livro. Unser Buch. Buch é uma palavra neutra, das por isso eu não vou acrescentar nada ao meu unser. Por isso vai ficar certinho do jeito que tá. Unser Buch. Habt ihr unser Buch gelesen? Vocês leram o nosso livro. Depois nós vamos ter um possessivo de vocês. O possessivo de vocês é euer. Ou possessivo de vós, né? Vai depender aí de qual região do mundo você está em que você fala português. Vocês ou vós. O importante é você entender que esse vocês é quando você está falando com alguém ou com várias pessoas de forma informal, né? São seus amigos, são seus familiares, pessoas com quem você tem intimidade. E o possessivo disso é euer. Eu posso traduzir esse euer como seu, né? Por exemplo,
essa é a sua casa, mas também de vocês. Essa é a casa de vocês, né? Talvez, pelo menos na minha região do Brasil, esse é o jeito mais comum que a gente traduz, né? De vocês. Esse é o cachorro de vocês, né? E se você estiver usando aí o vós, seria vosso, tá? Por exemplo, ich habe euren Hund gesehen. Ich habe euren Hund gesehen. Eu habe gesehen, passado verbo sehen, que é ver. Ich habe gesehen, eu vi. Euren Hund, o cachorro de vocês. Cachorro é uma palavra masculina. Aqui nós temos acusativo, objeto direto. Eu vi o quê? O cachorro de vocês. Então, eu vou acrescentar ao euer, o en. Então, ficou euren. Muita atenção para o fato de que, quando a gente está falando do euer, quando eu acrescento alguma coisa depois dele, aquele ezinho que estava ali no euer original, né? Eu tenho eu, er. Esse e antes do r, ele some, tá? Por isso que fica euren e não euren. Segundo exemplo, die Schule ruft eure Tochter. Die Schule ruft eure Tochter an. Die Schule ruft eure Tochter an. Die Schule, a escola. Ruft an, liga. Eure Tochter, a filha de vocês. Tochter é filha. Eure, de vocês, ou a vossa. Como Tochter é uma palavra feminina, eu vou acrescentar um E no final, eure. Aqui também, como eu acabei de explicar, eu vou tirar aquele ezinho ali que tinha no original antes do R, tá? Não vou falar eure, vou falar só eure. Die Schule ruft eure Tochter an. E por último, habt ihr euer Geld gefunden? Habt ihr euer Geld gefunden? Habt gefunden é o passado, o verbo finden, que é encontrar. Habt gefunden, encontraram. O sujeito aqui é ihr, vocês encontraram. Euer é o possessivo de vocês. Geld, dinheiro. Vocês encontraram, vocês acharam o dinheiro de vocês. Como Geld é uma palavra neutra, eu não vou acrescentar nada ao meu euer, ele vai ficar como no original, por isso, euer Geld. Por último, né, nós vamos ter também o possessivo de sie, plural, e sie, formal. O que é isso? O sie, plural, é o eles ou elas, que é o sie que eu escrevo geralmente com letra minúscula. E o possessivo desse sie é o ia, tá? Lud, não vou confundir com ia, que significa vocês. Não vai confundir, porque o contexto vai impossibilitar que você confunda, né? O possessivo, ele vem sempre junto ali com um substantivo, né? Uma posição junto com um substantivo. Enquanto quando ele é um pronome pessoal, como, por exemplo, vocês, ele vai vir sozinho, né? Bom, então o sie, eles ou elas, sendo como possessivo ia, que vai significar deles ou delas. Já o sie com a letra maiúscula, significa você ou vocês formal, né? Quando eu tô falando com alguém ou com algumas pessoas com quem eu não tenho uma relação íntima, uma relação de amizade. Uma pessoa semi-conhecida, pode ser um vizinho com quem eu tenho não tenho uma relação de amizade. Pode ser o caixa do supermercado, eu vou tratar ele como sie, tá? E o possessivo deles também é ia, só que sempre com letra maiúscula, tá? Então vamos ver alguns exemplos. Sie haben ihren Vater gefunden. Sie haben gefunden. Sie pode ser eles, pode ser elas. Haben gefunden é o passado verbo finden, que é encontrar, tá? Então, eles encontraram, eles acharam. Ihren Vater. Vater é masculino, ihren aqui é o possessivo deles ou delas, né? Então, eles encontraram o pai deles, ou eles encontraram o pai delas, ou elas encontraram o pai deles, ou elas encontraram o pai delas. Como é que eu vou saber, gente? Não tem como saber só pelo contexto, né? Porque o sie, ele tem vários significados, o ia também é o possessivo desse sie, então vai ser só pelo contexto para a gente entender. Vater é uma palavra masculina, por isso en no final. Mais um exemplo. Jonas und Daniela haben ihre Firma endlich gegründet. Jonas und Daniela haben ihre Firma endlich gegründet. Jonas und Daniela, o Jonas e a Daniela, haben gegründet, fundaram, né? O passado do verbo gründen, que é fundar. Então, fundaram. Endlich, ali no final, é finalmente. E ihre Firma, a firma deles, a companhia deles, a empresa deles, tá? Firma é uma palavra feminina, por isso que eu acrescentei o meu E no final, ihre Firma.
E ia vai ser deles ou delas, aqui pelo contexto, a gente imagina que seja deles, né, do Jonas e da Daniela. Agora vamos ver um exemplo do possessivo com o Sie formal, né? Wo haben Sie Ihr Auto geparkt, Frau Weiße? Wo haben Sie Ihr Auto geparkt, Frau Weiße? Wo, onde? Haben geparkt é o passado verbo parken, que é estacionar. Haben geparkt, estacionou. Sie, você, tá? Onde você estacionou? É o Sie com letra maiúscula, então é o você formal, que pode ser que, por exemplo, se você for brasileiro ou brasileira, muitas vezes a gente fala a senhora ou senhor. Onde a senhora estacionou? Onde o senhor estacionou? Falando diretamente com a pessoa. Mas isso é uma opção de tradução. Você tem que entender que é o você, ou até mesmo o tu, formal, quando você está falando com alguém com quem você não tem intimidade. E a auto vai ser o carro, o seu carro, né? O seu carro. Então, esse seu possessivo de você. Frau Weiße é a senhora Weiße, né? Eu tô falando com a senhora Weiße, então fica até mais claro de eu entender quem que é esse Sie. É você, eu tô falando com a Frau Weiße, então é a senhora Weiße. Onde você estacionou o seu carro, senhora Weiße? Né? Ou, se você quiser traduzir, onde a senhora estacionou o seu carro, Frau Weiße? Ambos corretos. O que você tem que entender no possessivo é que, às vezes, você vai ver traduções diferentes, mas você tem que entender qual que é a função dele ali, para você não se perder nas traduções, tá? Espero que essa aula aí tenha te ajudado bastante, que você tenha entendido com clareza. Das ist alles. Tschüss! Se você gostou desse conteúdo, não se esquece de se inscrever, dar o like e ativar o sininho para receber notificações dos nossos novos vídeos. E, além disso, não se esquece de conferir o Clube de Alemão. Ele é a solução perfeita para você que quer melhorar suas habilidades com a língua e alcançar a fluência. Até o próximo vídeo. Tschüss!